Olá meninos, boa noite. Vou gravar para vocês aqui uma videoaula bem rapidinha. Estou dando uma pincelada aqui no assunto da avaliação de vocês, que ficou faltando a gente tratar aí em sala de aula, graças a alguns probleminhas, especialmente o tempo, né? Bom, então olha só. Síndromes de polinização são, como vocês conhecem a palavra síndrome, ela quer dizer um conjunto de características. Então, a síndrome de polinização é um conjunto de características que uma flor tem, e com isso, ela tem um determinado tipo de polinizador que é específico dela. E biologia floral é o estudo da biologia daquela flor, ok? Como, por exemplo, o horário de abertura da flor, tipo de listagem floral, quantidade de frutos, sementes que ela forma, tipo de recursos florais que ela oferece, tá? Esses dois assuntos estão extremamente relacionados com a parte da interação planta-animal. A planta depende do bicho, mas o bicho também depende da planta, né? Então a gente chama de interação animal-planta ou planta-animal, tá? Essas interações estão muito relacionadas com características evolutivas. Entre elas estão a polinização, que é o processo de transporte do pólen, a dispersão, que é o processo de transporte das sementes ou dos frutos, e a herbivoria, que é quando um bicho está ingerindo uma planta. Cerca de 50% das espécies arbóreas tropicais, e esse número pode chegar até 90% em algumas regiões do nosso planeta, são dispersadas por animais. E zoofilia, que é a dispersão por animais, neste caso, a maioria das vezes os bichos estão em busca de uma recompensa nutricional. Essa recompensa é carboidrato, lipídio, às vezes até mesmo proteínas que podem ser encontradas em muitas plantas. Bom, e aí a gente tem então vários tipos de polinização. Quando a gente tem abelhas como polinizadores, é chamado de melitofilia. A abelha também é um tipo de entomofilia, porque entomofilia é polinização por insetos. A gente tem a quiropterofilia, que é a polinização por morcegos. Nesse caso, normalmente as flores se abrem à noite, já que os morcegos têm atividade à noite, essas flores são claras, favorece a reflexão da luz e a localização pelo morcego. Muitas vezes o morcego também se localiza pelo cheiro. Aqui tem mais algumas imagens de polinização por morcego. Tô vendo sempre flores brancas. Os morcegos são excelentes polinizadores. Eles têm um papel fundamental, especialmente em floresta atlântica. A gente às vezes acha que o morcego é um bicho ruim, um bicho feio, né? Sempre lembra de Drácula, sangue. Mas na verdade, no Brasil a gente só tem uma espécie que é hematófaga, né? Que é, no caso, a espécie que usa o sangue para se alimentar. A gente tem a ornitofilia, que é quando aves fazem a polinização. Neste caso de ornitofilia, normalmente são flores coloridas, tem cheiro, e o recurso floral é o néctar. Tá? Dependendo do tipo de ave, varia o tipo do néctar. Às vezes é um néctar com maior concentração, com menor concentração de açúcares. Ainda na entomofilia, a melitofilia que eu tinha falado lá no comecinho, né, polinização por abelhas. As abelhas são importantíssimas polinizadoras. Essa imagem aqui é uma Apis mellifera, uma abelha introduzida aqui na América do Sul. E ela, na verdade, é africana. Ela tem um grande papel para nós aí hoje como polinizadora, mas ela também atrapalhou um pouco o nosso ecossistema, fazendo com que algumas espécies de abelhas nativas perdessem seu espaço. Essas abelhas, elas carregam o pólen preso nos pelos. Com o movimento delas, né, o voo delas, elas sofrem atrito com o ar e esses pelos ficam ionizados. E eles acabam facilitando a aderência do grão de pólen. E aí elas conseguem dispersar.
Ainda na melitofilia, a gente tem aqui a polinização da flor do maracujá, a polinização de várias outras flores, como eu falei, elas são importantíssimas polinizadoras. Aqui uma planta da família do feijão, família leguminosa. A gente tem ainda a psicofilia, que é a polinização por borboletas. Nesse caso, as flores são tubulosas, né? Uma flor fina e comprida. E aí o aparelho bucal da borboleta é o que vai conseguir acessar com maior facilidade. É muito comum a gente ver tipos de polinização bem específicos, em que como se a planta estivesse escondendo o seu recurso, para que não é qualquer um animal que chegasse consiga atingir, somente aqueles mais especializados. Isso aí é uma forma de ter uma contrapartida, né, vamos dizer assim, em que a espécie, né, quando ela visitar a flor, ela acaba tendo um recurso garantido. Ainda a gente tem polinização por mariposas, falenofilia, nesse caso aqui são flores que normalmente se abrem à noite, flores claras também, como é o caso lá da quiropterofilia, que é a polinização por morcegos. As mariposas, elas têm a língua, né, a probóscide muito longa, então é muito comum a gente ter flores com tubos muito longos também neste caso. A animofilia, que é a polinização pelo vento. A polinização pelo vento é uma polinização simples e aleatória. Por isso, plantas polinizadas pelo vento, elas produzem uma grande quantidade de grãos de pólen e esses grãos de pólen são levados aleatoriamente. Bom, falando um pouquinho sobre polinização em florestas tropicais, a gente tem abelhas médias e grandes, estão aí com mais ou menos quase 28% do índice de polinização em florestas tropicais. Abelhas pequenas, 14%, mariposas, quase 16%, besouros também, chamado de cantarofilia, esse tipo de polinização chega a 8%. As borboletas na psicofilia, né, que a gente já tinha falado, quase 5%. E outros insetos, vários aí, ficando com quase 21%. É importante lembrar, gente, que eu tô falando aqui em florestas tropicais, né, as florestas dos trópicos. Essas florestas, elas têm uma grande biodiversidade, com isso a gente tem essa grande variedade de polinização. Ou síndrome de polinização. E se a gente pensa já em florestas temperadas, a gente tem predominância da animofilia, que é a polinização pelo vento. Aí a gente tem quase 5% de beija-flores, né, que são aves. Temos aí também vertebrados, os morcegos, que correspondem a 3% em florestas tropicais. E o vento, 2,5%. Essa imagem aqui mostra grãos de pólen. Esses roxinhos aqui são grãos de pólen, aqui embaixo também grãos de pólen. Dá pra vocês verem que o grão de pólen, obviamente isso aqui tá ampliado através de microscópio. Os grãos de pólen têm formatos diferentes, a gente consegue reconhecer inclusive qual espécie vegetal se trata, olhando apenas o grão de pólen. E assim que ele cai na flor, ele forma esse tubo, chamado tubo polínico. A gente vai estudar isso depois. Quando vocês estiverem fazendo biologia de fanerógamos, vocês vão conseguir entender bem isso. Mas esse tubo polínico é como se fosse um tubo mesmo, um canal, que vai levar a célula germinativa até o óvulo da flor para fazer a fecundação. Então, o fruto é formado, tá? Nesse caso, esse tubo polínico aí, ele é importantíssimo para garantia, né, da fecundação. Mas se o grão de pólen não chega na flor, não adianta nada, tá? Então tem que haver um transporte. E o transporte é através de um daqueles processos que a gente falou anteriormente. Aqui a gente tem algumas flores de orquídeas, e as orquídeas elas têm mecanismos de polinização muito específicos. E muitas delas têm cores e formas diferentes, que às vezes até se assemelham ao indivíduo do sexo normalmente feminino de algumas moscas ou abelhas. E aí o macho ele vem em busca da fêmea para acasalar e acaba fazendo a polinização. Aqui é uma flor de maracujá mostrando o nome das suas estruturas. Aqui é o ovário que vai se tornar um maracujá no futuro.
Aqui a gente tem a parte feminina, que é chamada de estigma, e essas, como se fosse um botezinho, um barquinho de cabeça para baixo, são as anteras, onde são produzidos e armazenados os grãos de pólen. Então, a abelha, aquela abelha grande, mamangava, ela entra nessa flor, pousa e caminha circulando aqui. Com isso, ela passa as costas nessa antera. Quando ela vai sair, ou que ela vai entrar, ela acaba entrando em contato com a parte feminina, fazendo assim a polinização. Aqui desse lado tem uma outra flor do maracujá, um corte transversal dela que a gente consegue ver por dentro. Então essa flor ela tem duas câmaras, olha, se a gente olhar, ela tem uma câmara mais baixa e tem uma outra cavidade aqui que é uma câmara mais alta. Aqui são dois lugares para guardar o néctar. Então, o bicho, para conseguir acessar o néctar, ele tem que atravessar a primeira câmara e a segunda. Então, é um exemplo de formas que a planta guarda o seu néctar, que é um bem valioso. E para a planta ser muito caro, né? Então, ela não pode dar o néctar para qualquer um. E aqui a gente tem uma outra flor não identificada, aos olhos de um inseto, tá? Essa florzinha, ela tá com uma mancha bem esbranquiçada no centro, como vocês podem ver. Existem muitas flores que têm essa marcação. Essa marcação ajuda o bicho a localizar onde está a principal coisa que ele procura, que é o recurso. Mas ao mesmo tempo ele também localiza as estruturas reprodutivas da planta. Isso favorece a polinização. Então o bicho não perde tempo, ele já vai direto onde ele quer. Aqui a gente tem um caso de polinização chamado miofilia, tá? Que é a polinização por moscas, é muito comum em flores de plantas da família Euphorbiaceae, como é este caso dessas três flores aqui, mas que muita gente confunde com um cactus, tá? Mas isso é uma planta da família Euphorbiaceae, depois eu explico para vocês. E quem não tinha visto, tem um sapinho aqui, tá? Bem camuflado, mas ele tá aqui. Nesse caso de miofilia, é polinização por moscas, elas se atraem graças às características da flor que lembram carne podre e também ao cheiro dessa flor que lembra carne podre, tá? Essas moscas vêm, depositam seus ovos aqui. As larvas eclodem, mas não tem como se alimentar. Essas larvas aqui morrem. Só vão sobreviver as larvas dessas moscas que foram depositadas na carne, ok? Importante lembrar isso. Bom, aqui não vou falar muito para vocês, mas são variações que a gente pode ter em flores que favorecem a polinização que a gente chama de cruzada. Nesse caso aqui em amarelinho, estrutura reprodutiva masculina, aqui em amarelinho, estrutura reprodutiva masculina. Essas duas flores são encontradas numa mesma espécie, às vezes na mesma planta, tá? Aí o que acontece? Nesse primeiro caso, a gente tem a parte feminina bem alta, e nesse segundo caso, a parte feminina é mais baixinha. E o inverso, estão vendo? Então, quando o bicho chega, ele toca primeiro o feminino, se ele chegar nessa flor. Se ele chegar nessa, ele toca primeiro o masculino. O que vai estar acontecendo? O grão de pólen dessa flor cai nessa, e o dessa flor cai nessa, tá? Isso é chamado de heteroestilia. Hétero quer dizer diferente, estilia quer dizer estilete, que é essa haste aqui da flor, tá? Da estrutura feminina. Então, um estilete curto e um estilete longo, tá? A gente tem também outros tipos de formas, né, que a planta pode apresentar aí para favorecer a polinização cruzada, como é o caso da ercogamia. A ercogamia são a posição diferenciada da estrutura reprodutiva masculina e da feminina, dificultando com que o grão de pólen caia na mesma flor. Nesse caso aqui em vinho, é a estrutura reprodutiva masculina, que tem os grãos de pólen. E essa bem grandona amarela é a feminina. O grão de pólen, muito pouco provavelmente, muito raramente, ele sai daqui e cai aqui em cima. Né? Isso aqui seria um processo aleatório muito difícil, é mais fácil que ele saia daqui e vá para outra flor dessa, tá? Então, isso aqui é um caso de ercogamia, em que você tem diferenças
morfológica, disposições em alturas diferentes, estruturas reprodutivas. Não vou ficar falando muito disso, não vai cair na prova, mas é uma planta dioica. Di quer dizer dois, oico quer dizer casa. A dioicia é quando uma planta tem duas casas diferentes para duas flores diferentes. Nesse caso, a gente tem, por exemplo, aqui flor fêmea e aqui flor hermafrodita. O que é hermafrodita? Quando ela tem estruturas reprodutivas masculinas e femininas ao mesmo tempo. As flores hermafroditas são a grande maioria das flores das angiospermas. É muito mais comum a gente achar uma flor hermafrodita do que a gente achar uma flor feminina, ok? E a gente tem monoicia. Mono quer dizer uma, oikos quer dizer casa. É quando eu tenho flores masculinas separadas da feminina, mas na mesma casa, na mesma planta. Neste caso aqui é o pé do milho, que a gente chama de pendão, são flores masculinas. E aqui embaixo, não tá dando pra gente ver, mas tem as espigas, que seriam as flores femininas. Por gravidade, os grãos de pólen caem, tá? E aí acabam fazendo a polinização. Mas na grande maioria das vezes o vento vai carregar e aí vai polinizar uma flor do lado, tá? E tem a dicogamia. O que é dicogamia? É quando a gente tem maturação em períodos diferentes. Por exemplo, a parte feminina está receptiva em um momento e somente depois a parte masculina, ou vice-versa, tá? Ou o inverso. Primeiro parte masculina amadurece, depois parte feminina. Neste caso aqui, dessa flor amarela, isso aqui na verdade é uma inflorescência de um girassol. A gente tem primeiro a flor masculina e depois a flor feminina se abre. Então essa flor, quando ela se torna feminina, ela já não tem pólen mais, ela não se autopoliniza. Aqui é o caso de uma magnoliácea, uma família de plantas bem basais. A gente tem em branquinho aqui em bege mais claro, parte feminina, e aqui vináceo são as anteras, onde está a parte masculina. Então, quando essa parte está receptiva, essa aqui ainda nem liberou os grãos de pólen, então não tem como se autopolinizar. Somente de uma flor para outra. Aqui uma imagem daquela heterostilia que eu mostrei para vocês lá atrás, mas realmente numa planta, né? A gente tem aqui estrutura feminina curta, estrutura feminina longa, estrutura masculina longa, estrutura masculina curta, aqui os pontinhos. E a gente já tem mecanismos que a gente chama de autoincompatibilidade. O que é isso? É quando o grão de pólen de uma flor não consegue fazer a fecundação dela mesma, tá? E aí é uma forma, então, de aumentar a variabilidade genética. Não vou entrar nesses detalhes, a gente vai tratar isso aqui na nossa aula, tá? Sobre tipos de fertilização e as vantagens e desvantagens. Sobre os recursos florais. O que é o recurso floral? É aquilo que a flor oferece, que o bicho usa. A gente tem o néctar, que é muito rico em carboidrato, em aminoácidos, em alcaloides, açúcares. Quem usa? Abelhas, moscas, mariposas, beija-flores, morcegos, vespas e coleópteras, que são os besouros. E o pólen? O pólen tem muitas proteínas, carboidratos e aminoácidos. Quem gosta de pólen? Abelhas fêmeas, borboletas e morcegos. E os óleos são produzidos numa estrutura chamada Elaióforos. É muito comum abelhas fêmeas e solitárias usarem esse óleo. Elas usam esse óleo, inclusive, para poder se tornarem cheirosas ou construírem os seus ninhos. Os perfumes, muitas abelhas macho usam, elas coletam esse perfume para se tornarem mais atrativas para o processo reprodutivo. E tecidos florais, que são partes da flor. Eles têm muito amido, muitas proteínas e muitos açúcares. São muito usados por abelhas e coleópteros, então esses bichos comem parte da flor. Alguns recursos florais, não vou entrar em detalhe, a gente vai ver isso também depois, tá? Mas a gente tem algumas características aí do néctar, é importante a gente lembrar que o néctar ele varia
Tem planta com néctar com mais açúcar, com mais proteína, outros com mais amido, outros com mais lipídios, enfim. E isso tem correlação com o tipo de bicho que visita essa planta, tá? Por exemplo, uma planta visitada por beija-flores, ela normalmente tem néctar com muita proteína e muito açúcar. O beija-flor é um bicho pequeno, mas tem um grande gasto de energia. Então ele precisa se alimentar com um alimento que seja muito forte, vamos dizer assim, né? Então, com pouco néctar, ele já fica satisfeito. As glândulas produtoras de néctar são chamados de nectários. Eles podem ser encontrados em várias partes do vegetal. Nessa imagem preta e branca, a gente tem aqui como se fosse um anel, fica na base da estrutura feminina da flor. E nessa segunda imagem, a gente tem chamado de esporões ou calcanha, que é como se fosse uma bolsa em que o néctar é produzido. Tá? Essa planta aqui todo mundo deve conhecer, é o beijinho. Aqui não sei se dá pra vocês verem, tem tipo um furinho aqui. Aqui a borboleta penetra a sua língua, a probóscide. Isso aqui é a vista de frente, aqui é a vista de lado. São cores diferentes, mas é a mesma planta. Então a borboleta por aqui, ela enfia a língua e consegue usar o néctar que está armazenado aqui dentro. Aqui outros recursos, como os odores, os guias de odor que eu havia falado com vocês, dá pra vocês verem aqui nessa pétala toda manchada, indicando para o centro. Aqui também. Guias de odor. Guias de odor, pode ver que as bolinhas concentram até o final. Nas bordas não tem. A gente ainda tem outras plantas que liberam muito cheiro. Ou, às vezes, liberam calor, que é o caso dessa planta aqui, uma monocotiledônea. Aqui a inflorescência dela. Muitos coleópteros se abrigam ali dentro porque é quentinho, chamado termogênese, liberação de calor, em que estruturas reprodutivas da planta liberam esse calor e alguns bichos vão em busca desse calor e acabam fazendo a polinização. Tecidos florais e perfume, aqui algumas abelhas do grupo Euglossine são importantíssimas polinizadoras. Dá para ver o enxame, né, sobre a planta, isso é uma orquídea. E elas estão coletando ao mesmo tempo, comendo partes da flor e ao mesmo tempo retirando o perfume delas. A frugivoria é o ato de comer frutos. São animais que visitam a planta, ingerem seus frutos e acabam dispersando ou não suas sementes, tá? Os frutos são grande fonte alimentar para os bichos. Aves, mamíferos, né, são principais, mas a gente tem, por exemplo, borboletas que pousam sobre frutos e sugam o líquido, né, quando esses frutos estão em decomposição, por exemplo. Abelhas, né, que usam recursos também, enfim. Então, muitos vertebrados têm fruto como complementação da sua nutrição, ou às vezes são exclusivamente, né, que a gente chama de frugívoros, e do fruto eles obtêm o quê? Água e nutrientes, tá? Muita energia, muitos açúcares, algumas proteínas, fibras, tá? E aí com isso acabam comendo e carregando parte das sementes ou grande quantidade de sementes e fazendo a dispersão. Aqui uma imagem de um fruto de um cactus, bem vermelhinho, bem atrativo para uma ave, né? E aí o bicho ele pode engolir esse fruto inteiro ou partes dele. Mas se a semente ela é transportada por um bicho, seja ingerida ou grudada no seu corpo, esse processo é chamado de zoocoria. Se o bicho ingere, chama-se endozoocoria. Se ela fica grudada no corpo do bicho, ectozoocoria. Mas quando o bicho come um fruto, a gente chama esse processo de frugivoria. Tá? E aí a gente tem vários tipos de dispersão de semente. O que é dispersar? É levar para longe, né? Separar. Então,
chama zoocoria quando animais fazem isso. É muito comum isso acontecer. Indo, ep, que é quando o animal carrega sem querer, e sim, zoocoria, quando esse estrutura ela é carregada, né, de propósito. O bicho carrega a estrutura, né, como uma capivara, uma paca, na verdade, busca um abacate. Aí a gente tem, olha, ornitocoria, quando são aves que estão fazendo a dispersão. O jacu é um excelente dispersor de semente, ele come muitos tipos de frutos e durante o seu dia se desloca muito e acaba, né, dispersando essas sementes que estavam no seu trato digestivo. A gente tem muitos mamíferos, chamada mamariocoria. Aqui tem um mamíferozinho aí. A gente tem morcegos, que são também, além de polinizadores, são ótimos dispersores, chamada quiropterocoria. Quiróptero quer dizer morcego. Formigas, mimercoria. Formigas dispersando. Saurocoria, que é quando são lagartos, répteis. Ictiocoria, quando são peixes. E a barocoria é quando, pelo ato da gravidade, esse fruto se dispersa. E a autocoria é quando a planta mesma faz a dispersão. Não sei se vocês já viram algum fruto que estoura quando está maduro. Aquela planta que eu mostrei a foto atrás para vocês, o beijinho, tem um tipo desse, né, de essência autocórica, né, o fruto ele dispersa-se sozinho. E temos também, a gente falou de anemofilia, que é a polinização pelo vento. A anemocoria é a dispersão pelo vento. Aqui a gente tem, por exemplo, aquela planta chamada dente de leão, né, que o vento bate e carrega essas sementes. Aqui alguns exemplos de algumas sementes. Depois a gente vai falar sobre isso. E para terminar, a fenologia. O que é a fenologia? É um ramo da ecologia, da botânica ou da zoologia que estuda os fenômenos periódicos, ou seja, as fases de um ser vivo. Pode ser de uma planta, pode ser de um bicho, tá? Então aqui eu tenho semente, a planta crescendo até ela se reproduzir. E eu posso ter, por exemplo, um ovo, uma larva, né, e um inseto que passa por várias mudas até ele chegar na fase adulta, né? Também pode ser fenologia, tá? Então, tanto para animais quanto para vegetais. E aí, dentro desse processo de estudo da fenologia, a gente também pode correlacionar os fatores a também as condições ambientais, como temperatura, luz, luminosidade, disponibilidade de nutrientes no solo, enfim. Meninos, espero ter lhes ajudado, tá? Foi uma montagem, assim, extremamente simples, né? Nunca tinha feito videoaula, aprendi com vocês hoje e espero que lhes ajude.